News FM, Frequência Baiana. Agora 6h20, você está na sintonia da Band News FM Salvador 99,1. Há uma semana, Robin Williams deixou muitas pessoas perplexas, não apenas pela morte, mas por causa das condições que dão a entender suicídio. Enquanto algumas pessoas chamaram a atenção para os riscos de um quadro grave de depressão, outras minimizaram a doença do ator e até qualificaram o suicídio como fruto de covardia. Você já deve ter percebido que hoje a gente vai falar sobre as chamadas doenças estigmatizantes. Grosso modo, aquelas que não bastasse os danos diretos, ainda trazem uma carga de complicações de ordem social sobre as costas de quem porta esses problemas. Algo que acontece, por exemplo, em casos como os de DSTs. Hoje a gente conversa com a médica infectologista Elizabeth Bandi. Tudo bem? Tudo bom, Renato. Boa noite. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você ter vindo e também estamos aqui com Alessandro Marim Pietri. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Alessandro, que é psicólogo, doutor em educação, estão aqui então para ajudar a gente a entender um pouco desse fenômeno. O quanto é que a inibição decorrente dos julgamentos que se faz em torno dessas doenças pode complicar o paciente até no ato de procurar ajuda? De quais doenças? Vamos falar primeiro. Vamos começar, já que a gente teve, infelizmente, há uma semana, né, a situação envolvendo o Robin Williams, por exemplo, no caso de depressão, né? Que se costuma dizer em alguns casos, algumas pessoas podem considerar que se trata de uma frescura, uma coisa menor e tal, e a pessoa pode até, suponho, não sei se é o caso, ficar inibida na hora de procurar ajuda, sem saber se está fazendo corretamente. Eu não sei, Alessandro, como é que é hoje, na sua situação, por exemplo, enquanto psicólogo, se já se tornou uma coisa superada, em alguma medida, um certo preconceito que havia até na hora de buscar ajuda de um psicólogo, que você ficou maluco, alguma coisa assim e tal. Como é que você lida com isso? Isso tem melhorado bastante, felizmente, né? Felizmente o que a gente vê é uma democratização do acesso aos serviços de psicoterapia, de psicologia e, por que não dizer, também de psiquiatria. Mas ainda há um certo preconceito, uma certa concepção prévia de que aquele mal-estar que está, vamos dizer assim, localizado no funcionamento emocional é um mal-estar secundário, ou seja, ele não tem manifestações que possam causar um sofrimento importante no paciente. Especialmente quando essas questões, por exemplo, como a depressão, trazem sofrimento do funcionamento do corpo, né? Então a gente pode falar de uma dificuldade mesmo para dormir, ou uma hipersonia, ou uma insônia, uma irritabilidade, uma dificuldade em começar o dia, uma dificuldade em obter prazer naquelas coisas que normalmente a gente conseguia obter, e isso pode trazer uma série de consequências mesmo, tanto sociais, quanto psíquicas, quanto até corporais. Então há uma certa dificuldade de separar até que ponto isso é um funcionamento passageiro ou até que ponto isso é um quadro patológico. E isso sim eu acho que é mais complicado hoje, e programas como esse de alguma maneira vão na contramão desse sentido, popularizando, democratizando as informações para que as pessoas possam identificar em si mesmos e buscar um auxílio profissional adequado para tratar, porque isso é perfeitamente tratável. E sim, o sofrimento de ordem psíquica, infelizmente, tem sido tamponado, tem sido, pela nossa cultura contemporânea, colocado embaixo do tapete. É como se fosse um imperativo dos dias de hoje, a pessoa está sempre demonstrando, através de um certo espetáculo da sua subjetividade, um bem-estar. E qualquer coisa que escape a isso, meio que é um pouco constrangedor para os dias atuais. Já houve um tempo, do ponto de vista histórico, que nós lidávamos com isso de uma maneira mais aceitável. Então eu diria que hoje o preconceito talvez não seja tanto pela busca do auxílio, mas seja muito mais pela assunção de que algo não vai bem, de que a gente não está funcionando bem, e de que essa promessa de felicidade que a cultura contemporânea nos faz, infelizmente, ou talvez felizmente, ela não se aplica, né? A gente não consegue ver isso tão testemunhado nos nossos dias. E o suicídio, infelizmente, tem sido uma estatística que tem aumentado, né? Especialmente nos jovens, tem aumentado bastante. Além da depressão, quais outras doenças a gente poderia apontar como estigmatizantes? A gente citou na abertura aqui as DSTs, mas acredito também que tenha outros casos de doenças que a gente possa dizer que acabam sendo estigmatizantes, né? Vocês podem citar alguns exemplos? Estigma, ele vem de marca, né? Uma palavra que surgiu na Grécia, e criminosos, em geral, ou escravos, eles eram marcados. Então fica muito com essa questão da marca, que é visível, e ela traz com ela um contexto, geralmente um contexto negativo. Se você olhar a lista de doenças que são muito estigmatizantes, você vai ter coisas que também não são infecciosas. Cânceres,
né, principalmente câncer coloretal e câncer de pulmão, geralmente eles estão associados com a culpa da própria pessoa. Então, a pessoa que tem câncer de pulmão, ela fumou a vida inteira, ela é uma pessoa que não se cuidou e ela merece aquilo que está acontecendo com ela. Quando, na verdade, isso não é verdade. Você tem vários tipos de câncer de pulmão que não são causados por cigarro, mas uma coisa leva diretamente a um julgamento. A psoríase, que é uma doença visível, é uma descamação de pele ou lesões de pele, que a pessoa olha para você e ela já tem medo daquilo, porque ela acha que aquilo pode passar para você. Então, já tem acaba com esse preconceito também. A depressão, ela é uma doença estigmatizante. As doenças sexualmente transmissíveis, bastante. E aí a gente tem duas que são as mais importantes, que é o HPV e o HIV. São doenças virais, são doenças que não importa a sua faixa etária, não importa a sua classe social, não importa a sua profissão, você pode ter aquela doença. Ela não é necessariamente uma doença de pessoas promíscuas, de pessoas que não se cuidam, que não têm higiene. É uma doença do sexo. Né? Todo mundo, a partir de uma determinada idade, isso aí vai variar em cultura, ela pratica sexo. E na nossa sociedade, o sexo sem preservativo é uma constante. Né? Então, você vai ter donas de casa, você vai ter jovens, você vai ter idosos de 80, 70 anos já diagnosticados com essas doenças. Então, ainda é muito comum a pessoa ter HIV e ela ser discriminada, ela ter dificuldade de encontrar um emprego, ela ter dificuldade de manter um parceiro, se o parceiro descobre que ela tem HIV. Já houve casos de perda de guarda dos filhos e não tem porquê, na realidade. Existem grupos que são muito vulneráveis já per si, que estão muito associados com DSTs. Então, pessoas gays, pessoas transexuais, né, os transgêneros, de certa forma, já tem um grande preconceito e eles estão mais vulneráveis ao HIV por motivos que não tem por que entrar, mas basicamente é isso. Não são só doenças infecciosas. A hanseníase, né, a lepra, o povo costumava se achar que era uma doença extremamente transmissível e não é verdade. 90% das pessoas que vão ser expostas à hanseníase nunca vão desenvolver a doença. Você não precisa isolar o portador que tem hanseníase. Você precisa tomar determinados cuidados, é uma doença tratável. Mas o estigma perdurou durante muito tempo, né? Aquela ideia de que cai o pedaço do hansênico, que você vai derreter. E essas pessoas realmente elas são discriminadas muito. Existe um julgamento, às vezes social e às vezes moral. Quando a doença ela é associada a um comportamento, a um desvio do normal, você tem esse estigma. Eu acho que também eu queria citar um estigma ao contrário, que acomete muito crianças e adolescentes, que são o estigma da hiperpatologização, né? Então, qualquer criança hoje agitada ou que funcione mal na escola, ela vai ter um estigma de uma patologia que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno de ansiedade, ou transtornos deprimidos na infância. Ou seja, há hoje um certo... Se por um lado a gente tem uma série de questões que nós dois aqui já abordamos, por outro, especialmente no que concerne a criança e adolescentes, nós estamos criando uma série de novas patologias, e o caso do TDAH é um caso, eu acho, bem emblemático. Por exemplo, na França, o TDAH não é compreendido, no mais das vezes, como um transtorno neurobiológico. É compreendido como um problema de ordem psicossocial e contextual. Já nos Estados Unidos, isso é uma compreensão a partir da perspectiva neurobiológica. E a Anvisa publica um estudo aqui no Brasil de que o metilfenidato, que é a medicação que trata essa patologia, ela aumentou o consumo em crianças de 6 a 16 anos em 75% nos últimos anos. Então isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se por um lado é difícil para a gente lidar com alguém que se suicida por depressão, porque a gente não admite que isso seja possível, ou se a gente tem dificuldade de lidar com os possíveis estigmas que o HIV possa trazer, por outro, nós estamos criando uma certa medicalização, uma certa patologização de uma série de condutas que poderiam ser abordadas sob outro paradigma. Uma coisa meio do verbo se fez a carne, né? Tipo assim, a gente cria no momento que a gente nomeia. Eu acho que foi você outro dia que uma vez estava até chamando atenção para isso. Poxa, as pessoas, vou fugindo um pouquinho ao tema, né? As pessoas hoje não
não tiram sarro do coleguinha, é bullying. É uma coisa assim? Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que há uma super tolerância para algumas coisas, há uma intolerância para outras, né? Então a gente tende a fazer isso, a encaixar determinadas condutas sociais rapidamente em alguma nosologia, e no mais das vezes biomédica, porque é um discurso muito, muito aceito e comum, e as pessoas compreendem e validam como uma ciência legítima, e a gente encaixa aquilo ali e tenta rapidamente dar respostas higienistas, né? No sentido de limpar, de extirpar aquele mal. Enquanto que são situações que se tivessem uma outra conduta, com certeza produziriam menos estado de mal-estar e teriam respostas sociais muito mais adequadas para essas próprias condutas que a gente tenta encaixar muito rapidamente. E ao nomear essas condutas a partir de um signo patológico, a gente tende a patologizar condutas, comportamentos, expressões de subjetividade que poderiam ter um trato muito mais psicossocial e, portanto, menos danoso, seja a quem porta esse estigma, vamos chamar assim, seja a quem nomeia, né? Porque ao nomear, eu me isento e projetivamente, se está no outro, é como se isso não tivesse passivo de acontecer comigo, e ao nomear, eu isento também o outro, porque não é ele quem está funcionando mal, é o cérebro dele que está com as falhas de conexões específicas e que está gerando aquilo. É claro que há crianças que sim, precisam ser medicadas e precisam de auxílio, não estou discordando disso de forma nenhuma, mas eu não posso acreditar que isso seria quase endêmico, né? Se a gente tivesse aumentado em 75% em 2 anos o número de casos, né? Então alguma coisa errada. Quer dizer, qualquer pessoa com mínimo, né? Não precisa ser um criançólogo, né? Mas uma pessoa com mínimo de senso crítico que lê esse dado fica de cabelos em pé. Nós estamos combatendo a toxicomania dos nossos jovens, mas estamos drogando legalmente a nossa juventude. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar com urgência. Agora são 6h32, o papo está só começando. Estamos aqui conversando um pouco sobre doenças estigmatizantes. Recebemos aqui o psicólogo e doutor em educação Alessandro Marim Pietri e também a médica infectologista Elizabeth Bandi. Você sintoniza Band News FM 99,1. A primeira rádio de Salvador, só notícia e só FM. Band News FM, Frequência Baiana. Agora 6h36, estamos falando hoje aqui no Frequência Baiana sobre doenças estigmatizantes. Um pouco em função do que aconteceu há uma semana, quando o ator Robin Williams morreu, e tudo leva a crer, pelos indícios em torno das circunstâncias, né? Que se tratou de suicídio, provocado por ou favorecido de alguma forma por uma severa depressão. E em alguns lugares isso chegou a ser minimizado. Lembramos até de um âncora da Fox News que chegou a comentar que seria um caso de uma covardia ou coisa do tipo. E lembramos também de toda a carga, eventualmente forte, que existe sobre pessoas que portam doenças sexualmente transmissíveis, até pelo fato de que é uma doença de fundo sexual, então tem toda uma questão moral em torno disso. Estamos conversando um pouco sobre essas doenças com a médica infectologista Elizabeth Bandi e com o psicólogo doutor em educação Alessandro Marim Pietri. Eu estava pensando aqui, por conta, né, de serem doenças que eventualmente trazem essas discussões morais, isso não é depressão, isso é fraqueza, isso não é AIDS, isso é uma doença de gay ou coisa do tipo, qualquer preconceito equivalente. Me parece que também existe uma importância muito grande de que a pessoa do outro lado, né, o profissional que vai atender aquela pessoa, também seja preparada, né, para dar conta, né, daquele problema que a pessoa tem, não fazer também julgamentos morais em torno disso. Como é que vocês percebem essa necessidade dentro da realidade de vocês ou de casos que vocês percebem, que vocês tiveram conhecimento nas áreas em que atuam? A gente pode falar que, no caso dos profissionais de saúde, todo cuidador é cuidador ferido, né? Ou seja, é impossível lidar com a humanidade se você não está conectado com a sua condição humana. E a condição humana é a condição da falta. Todos nós estamos passíveis a adoecer, seja fisicamente, seja psicologicamente, ou, numa visão que eu acredito mais, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não acredito em nenhuma doença que seja somente física e nenhuma que seja só psicológica ou social. Para mim, as coisas estão integradas. Tem todo, né? Mas o difícil da gente perceber hoje é que a esse profissional, e aí eu acho que tem uma questão da formação e etc., ele não está fora da sua cultura. E a sua cultura, a nossa cultura contemporânea, ela prega uma outra perspectiva, né? Quando eu digo para alguém que o sujeito que padeceu de uma depressão, que se mata, isso é uma fraqueza, é como se eu, me considerando forte, estivesse isento da possibilidade de padecer,
de sofrer, de cair e de, quem sabe, acabar com a minha própria vida por conta desse sofrimento. Seria uma autodefesa também, em muitos momentos. Ou quando eu digo que a AIDS é uma peste gay e eu, na condição de heterossexual, me protejo dessa condição, é como se eu estivesse mentindo para mim mesmo para me proteger de algo que é muito assustador para mim. E isso tem a ver com essa cultura hedonista do nosso tempo, né? Essa cultura que cultua excessivamente o prazer e que nega a dor de existir. Existir dói. Todo humano sofre. Isso é inexorável, não tem jeito. O que a gente tem que fazer é viver uma vida o menos doída possível e o mais interessante, mas que todo mundo vai sofrer, que todo mundo vai doer, que as pessoas se matam, isso é um fato. Não adianta a gente empurrar por baixo do tapete, nem ir à televisão dizer que isso é uma fraqueza. Em primeiro lugar, isso é desrespeito, não somente com aquele que se mata, mas fundamentalmente com todos os outros que padecem disso. E há relatos no consultório, eu ouço muito pessoas me dizerem: eu não aguento essa dor. E quando ela está falando dessa dor, não é uma dor metafísica, não é uma dor do espírito, é uma dor física. Ela sente dor para andar, dor para dormir, ela não tem lugar na vida, ela não consegue fazer nada em que ela consiga se reconhecer. Então a depressão é uma doença séria, grave, felizmente tem tratamento, um tratamento bem adequado tem bons indicadores de êxito, né? Agora é um tratamento longo, que vai existir muito investimento, que vai ter que contemplar uma família, que vai provavelmente usar algum tipo de fármaco, que vai ter que fazer uma psicoterapia, mas é uma doença que tem tratamento. Eu percebo um pouquinho isso na questão da infectologia. A infectologia, ao meu ver, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Não é só porque você tem que tratar o paciente, o indivíduo, mas ele tem uma doença que pode se espalhar. Pelo comportamento dele, ele pode transmitir para outras pessoas. Eu trabalho especificamente com HIV e DST. Então, quando eu recebo um paciente que quer buscar um tratamento para aquela doença, eu sei que eu preciso fazer ele confiar plenamente no que eu estou dizendo, porque ele precisa se sentir acolhido, ele precisa criar um vínculo com a instituição que está tratando e com o médico que está tratando, para ele poder aderir ao tratamento, né? A medicação, muitas vezes, a medicação para HIV, ela tem efeitos colaterais, o paciente pode não se adaptar, ele sabe que ele vai ter que usar aquilo o resto da vida para sempre, há muito tempo. O peso disso para o paciente é muito grande. Ele já tem que lidar com todo o estigma do HIV e ele ainda tem que lidar com a medicação para sempre, que às vezes são vários comprimidos, ele pode ter diarreia, ele pode ter enjoo, ele pode ter uma série de coisas. O paciente que chega para mim e não é bem acolhido por mim e não acredita no que eu estou dizendo para ele e decide por conta disso que ele não vai se tratar, ele pode passar essa doença adiante. Provavelmente ele vai, a menos que ele seja muito cuidadoso. Então, a minha responsabilidade em tratar uma doença infecciosa não é só com aquela pessoa, é com a sociedade como um todo. Eu percebo pacientes que chegam para mim muito atrasados no tratamento. Eles descobriram em um ano, mas aí eles chegaram num serviço onde eles não se sentiram bem acolhidos, eles não estavam sentindo nada, e aí eles foram empurrando aquilo com a barriga, o tratamento, quando chega já está doente, nesse meio tempo ele já pode infectar outras pessoas. É preciso um investimento muito grande no profissional que vai atender esses pacientes, e a gente tem percebido um pouco de falha nesse treinamento. Não é só uma questão de você ter vocação, eu nasci para ser infectologista. Isso é treinado. Empatia pode ser treinada, pode ser ensinada. Isso é importantíssimo na doença que é transmissível. Sexualmente... Pode ser ensinado nas faculdades, por exemplo? Deve. E eu percebi na minha formação, por exemplo, uma deficiência muito grande nesse aspecto. Eu não sei como está hoje nos currículos, a gente estava conversando antes sobre isso. Eu vejo uma deficiência em ensinar como lidar, né, com a nossa própria dor, como a gente vai poder ajudar o paciente, com os nossos próprios problemas, com os nossos julgamentos de valores, como que eu vou diminuir a distância entre o paciente se eu acredito que o que ele está fazendo é imoral, ou que ele merece aquilo que está acontecendo com ele. É difícil, precisa ter um treinamento, é preciso você se despir de algumas crenças que você tem. O grande problema da doença estigmatizante é a falta de informação. Em 2010 foi feita uma pesquisa, estava citando, nos Estados Unidos. A HIV ele foi descoberto na década de 80, no início da década de 80. Em 2010, 40% dos americanos ainda acreditava que você podia pegar HIV compartilhando um copo. Então imagine em outros lugares como é que existe essa percepção. Aí a gente chama um pouquinho até para a questão da epidemia do ebola, né, que está acontecendo na África. Como os próprios moradores de lá não compreendem a doença, não sabem o que está acontecendo. E as pessoas têm muita dificuldade de controlar aquilo ali que está acontecendo. Se alastra fácil, você
As pessoas não entendem o que é aquela doença. Às vezes acho que é uma coisa até espiritual, que não é uma doença de verdade. É até o estigma ao contrário também, né? E informação é crucial. E aí gera um pavor, né? E se por um lado gera um pavor, há também a Organização Mundial de Saúde chegou a publicar, né, uma nota dizendo que havia uma certa tranquilidade excessiva. Então, se por um lado há um pavor, de negligência, há né? uma negligência por outro lado. Então, esse é o paradoxo do mundo contemporâneo, né? O Boaventura de Souza Santos fala isso. São excessos de determinismos e excessos de indeterminismos que coexistem perfeitamente. Porque há vários estudos hoje em saúde e que se aponta que a adesão terapêutica ela está intimamente relacionada à qualidade da relação que o profissional de saúde estabelece com o seu paciente. E por que eu estou ampliando o profissional de saúde? Porque isso não fala apenas da psicologia, da medicina, mas de vários outros, né? Mas há em vários casos de tratamentos, especialmente os de longa duração, das doenças cronificadas, no caso da medicina e no caso da psicoterapia, né? Já há estudos que mostram que a qualidade relacional entre o terapeuta e o paciente fala mais a favor de uma adesão, de um possível resultado positivo do que a própria técnica. Então, esse é um investimento que é preciso se fazer, né? Quando a gente fala de humanização da saúde, a gente não está falando de uma coisa, embora redundante, porque humanizar a saúde, né? É quase que uma redundância, mas é imperioso. Isso na formação acadêmica, em programas como esse, né? Em ações de educação para a saúde, que são fundamentais para que se compreenda que o nosso papel, embora diferente, né, eu como psicólogo, ela como médica, é um papel de auxiliar pessoas a viverem um pouquinho melhor. Isso é um papel importantíssimo. Bom, a conversa poderia se estender, mas o tempo é implacável, já são 6h45. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos entrevistados de hoje, ao Alessandro Marim Pietri, ele que é psicólogo, doutor em educação. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço, uma honra, um prazer grande. E também a médica infectologista Elizabeth Bandi. Prazer foi todo meu, a conversa foi ótima. Eu não fiz ainda. Eu não vou fazer piada, vai ficar com uma coisa interna. 6h46. Muito obrigado pela participação, pessoal.